Depois de todo aquele sufoco, ela voltou para o quarto. Tomava um chá calmamente. Pensava que aquilo era ótimo. Parecia que as coisas estavam todas controladas. Se posicionando, cruzando as pernas, pensava que o corpo estava saudável e que tinha tido a sorte de encontrar uma escolta. Seu problema atual agora era dinheiro e status, já que todo o dinheiro pertencia à família Atlante. Joias, assim como acessórios e vestidos, ficavam sob a vigia do mordomo Vicent. E, para piorar as coisas, o Duque Atlante confiscaria todos os bens de Sylvia dentro de 4 anos. Pelo menos foi isso que aconteceu na vida passada, mas não sabia quando aquela bomba relógio poderia explodir. Não havia como dizer quando o Duque iria encontrar um erro no comportamento dela e confiscar todas as posses. O problema era que ela ainda não tinha pensado em como faria um bom plano para ganhar dinheiro. Mas, olhando com aqueles grandes olhos azuis para um lado, parecia ter uma ideia. A ideia que teve incluía uns livros que estavam empilhados na mesa. Achava que deveria dar uma olhada melhor naqueles livros, poderia haver neles uma solução prática. Achava que poderia ter uma ideia boa depois de ler, poderia haver até uma riqueza escondida nos livros. O mordomo estava adiante quando ouviu Sylvia chamar por ele. Se virando para o lado dela, perguntou o que ela gostaria, e ela avisou que queria visitar a biblioteca. Ele se assustou com o pedido dela de visitar a biblioteca da mansão principal. Vendo a reação no olhar dele, perguntou se não poderia visitar a biblioteca, se para ela era uma área proibida. Na realidade, o mordomo disse que ela poderia ir, apenas ficou assustado pois nunca teve aquele interesse. O mordomo tirou a chave do bolso e a entregou para aquela senhorita. Sylvia Atlante, com a chave da biblioteca da mansão principal em mãos, estava toda satisfeita. O mordomo Vicent, olhando para aquela senhorita animada, pediu a ela que deixasse que ele a guiasse até a biblioteca. Ela não tinha nenhuma memória de Sylvia com relação à biblioteca. Talvez fosse por isso que estivesse tão eufórica. Sabia que, depois da biblioteca da Academia Central, aquela era a maior e mais famosa. O mordomo disse a Sylvia que tinha escutado alguns rumores. Ao ouvir aquelas palavras do mordomo, arregalou os olhos, pensando que poderia ser algo complicado a respeito dela. Mas, na verdade, ele, com olhos gentis, disse que ouviu dizer que ela ajudou a prender os cruéis escorpiões negros. Isso fez com que ela se assustasse ainda mais, não sabia que essa história já estava virando rumor. Com o rosto satisfeito, o mordomo dizia que os feitos heróicos dela se espalharam rapidamente. Ela, ainda meio pasma, achava que, pelas palavras dele, ele só poderia estar falando sobre aquele incidente. Pensava que tudo o que tinha feito era entregar os bandidos para a brigada antes de retornar à mansão, já que a polícia, que supostamente deveria proteger os habitantes da cidade, tinha se unido aos bandidos. O mordomo contava que a brigada tinha estado atrás daqueles escorpiões negros por muito tempo. E por causa da polícia corrupta, isso estava se dificultando, mas quando ela expôs o caso, as coisas ficaram mais fáceis. É claro que eles tinham suspeitas sobre os escorpiões envolvidos com a polícia, mas não tinham provas. Mas quando a senhorita Sylvia foi capaz de capturar um membro mediano e relevante dos escorpiões negros, as coisas mudaram. Sylvia, ouvindo aquelas palavras, ficava inquieta, mas apenas ouvia. De boca aberta, mal podia acreditar no que estava ouvindo sobre aquele meliante. Nunca pensou que aquele careca que ela tinha derrotado fosse membro de uma gangue. O mordomo dizia que tinha certeza de que os escorpiões negros tinham aumentado as taxas de proteção e atormentado os lojistas. Mas, na frente dele, estava aquela que tinha cometido ações abençoadas, uma verdadeira salvadora. O mordomo, colocando a mão no peito, dizia que, como um morador da cidade, estava grato pelos esforços da senhorita. Sylvia se sentia feliz, mas achava que as coisas não eram bem assim, não se achava merecedora de tanta glória. Tentava convencer o mordomo que, além do mais, foi a brigada de segurança quem encurralou aqueles malfeitores. Vicent, olhando na direção da senhorita, dizia a ela que não precisava ser tão modesta. Depois das palavras de Vicent, ela sabia que não adiantava mais dizer nada, ele já tinha suas próprias conclusões. Passado um tempo, eles chegaram em um lugar esplêndido, era a biblioteca. Olhando para toda aquela organização e livros, ficava maravilhada.
Com alguns livros empilhados na mesa, ela não perdia tempo e averiguava a maioria deles. Estava tão entretida que já tinha passado muito tempo, agora estava se espreguiçando um pouco após ter absorvido tanta informação. Olhava para aquela mesa, ainda tinha muitos livros, e o tempo dela era pouco para absorver tanta informação. Atenta aos livros, pensava que a velocidade de leitura dela tinha se tornado incrivelmente rápida. Depois que acordou no corpo de Sylvia, agora apenas folheando um livro, poderia absorver a maioria das informações. Agora queria apenas manter o ritmo e ler o máximo de livros que conseguisse. Estando ela em cima da escada, viu algo. Abriu bem os olhos para ter certeza do que estava vendo. Observando melhor os livros, notou que ali havia uma preciosidade. Parecia que tinha encontrado uma grande relíquia. Agora estava com aquele livro precioso em suas mãos. Satisfeita por ter encontrado aquele livro e envolvida na leitura, apenas sentou na escada e continuou maravilhada. Fechando aquele livro, agora ela parecia saber o que deveria fazer para aumentar seus ganhos. Agora sabia como fazer uma pedra mágica criada apenas com as memórias de Sylvia. Ela sabia que, depois que Sylvia ganhou o poder como invocadora, pôde começar a frequentar a academia, mas, uma vez estando lá, não pôde focar nas aulas e não se deu bem com os colegas. Agora sabia que pedras craftadas poderiam ser criadas apenas extraindo mana do próprio corpo. Ela sabia que o principal era se concentrar, e ela era muito boa nisso. Isso ela podia julgar pelas mudanças dramáticas que o corpo sofreu apenas se concentrando um pouco. Agora pensava que voltaria para o quarto e começaria a criação daquelas pedras. Escutando algo, virou-se ainda em cima da escada para ver do que se tratava. Da escada, pôde notar quando sua irmã entrou na biblioteca. Observava para ver o que a jovem queria. Irene, ao ver a irmã Sylvia, ficou assustada, como se estivesse fazendo algo que não quisesse que fosse descoberto. O susto foi tanto que ela apertou os livros que estavam em suas mãos. Pela expressão assustada e os olhos arregaladas, ficava claro que Irene não esperava encontrar Sylvia na biblioteca. O susto foi tão grande que suas pernas vacilaram e, em determinado momento, ela tropeçou no tapete macio. Com o desequilíbrio, os livros que carregava escaparam de suas mãos e começaram a cair, aumentando ainda mais sua aflição. Com destreza e gentileza, Sylvia estendeu o braço e conseguiu segurar um dos volumes antes que tocasse o chão. Logo em seguida, perguntou à irmã se ela estava bem e a aconselhou a ter um pouco mais de cuidado. Irene, levando a mão à boca em sinal de alívio, agradeceu a ajuda de Sylvia com um tom hesitante. Enquanto isso, a protagonista mantinha o olhar fixo sobre a figura da irmã mais nova. Ao baixar os olhos e notar o título do livro que segurava, Sylvia reconheceu imediatamente. Tratava-se de um volume sobre a história do Império e a origem da mana. Só de observar a capa, ela sabia que aquele conteúdo era parte da leitura obrigatória para o exame de admissão da Academia Central de Izel. Curiosa, questionou Irene se ela estava estudando para a prova da academia, ao que a jovem, com o rosto inclinado para baixo, respondeu que sim, com a voz baixa. Sylvia, ao encarar a pequena irmã, refletia que aquele deveria ser o ano ideal para Irene prestar o exame. No entanto, não conseguia entender por que ela parecia tão nervosa diante da situação. Foi então que se recordou, vagamente, de algumas lembranças nebulosas do passado. Lembrava-se de que Sylvia, em sua vida anterior, havia tratado Irene de maneira dura e impiedosa por mais tempo do que gostaria de admitir. E agora, ao ver a mão de Sylvia erguendo-se de forma sutil, Irene arregalou os olhos, temendo que algo ruim estivesse prestes a acontecer. Mas, na verdade, Sylvia apenas desejava fazer um leve cafuné no cabelo da irmã. O toque, embora inesperado, foi delicado. Irene, mesmo surpresa, não se afastou. O espanto foi ainda maior quando Sylvia comentou com sinceridade que esperava que ela se saísse bem no exame, pois confiava em suas capacidades. A expressão de Irene mudou naquele instante. A alegria irradiou de seu rosto e, pela primeira vez, ela percebeu que poderia confiar em Sylvia. Após a conversa e a intensa sessão de leitura, Sylvia caminhava pelos corredores da mansão, voltando lentamente ao seu quarto. Enquanto avançava, refletia sobre a renomada Academia Central de Izel.
Era uma instituição de prestígio incomparável, símbolo máximo de excelência acadêmica. Ser aceito ali era uma prova inquestionável de talento e mérito. Para outros membros da família Atlântico, isso jamais fora um problema. O filho mais velho, Daniel, havia se formado com distinção. Logo em seguida, Cedric também concluiu seus estudos com notas elevadas, mantendo o padrão da família. E agora havia Irene, a jovem gentil e dedicada, prestes a se tornar a mais nova estudante a ingressar naquela prestigiada academia. Havia também Sylvia, que, até então, não possuía talentos reconhecidos pela família. Ninguém, em nenhum momento, cogitava seriamente que ela tivesse qualquer chance de ser aceita na academia. Era constantemente comparada aos irmãos e sempre deixada de lado. Contudo, pelas memórias que agora possuía, Sylvia sabia que, no passado, enfrentara inúmeras dificuldades ao tentar se encaixar naquele ambiente rigoroso. Após despertar como invocadora, sua trajetória havia sido marcada por más escolhas e hábitos autodestrutivos. Mas, desta vez, a protagonista estava determinada a trilhar um caminho diferente. Parecia que aquele seria também o ano em que ela mesma prestaria o exame de entrada. Ainda envolta nesses pensamentos, algo à frente chamou sua atenção de forma súbita. Trevor caminhava pelo corredor com o corpo coberto por hematomas e o semblante abatido. Ela correu até ele, perguntando com preocupação o que havia acontecido e sugerindo que ele deveria descansar um pouco mais. O jovem, visivelmente chateado, desviava o olhar e confessava com pesar que havia perdido. Dizia que havia prometido vencer, mas não conseguiu cumprir sua palavra. Sylvia, confusa, tentava entender do que ele falava. Recordava-se nitidamente de Joseph admitindo sua derrota diante de Trevor, o que a fazia acreditar que ele havia vencido. Mesmo assim, Trevor, cabisbaixo, prometia que não voltaria a falhar. Aproximando-se dela com seriedade, declarou que se tornaria forte o suficiente para ser seu guarda-costas pessoal, como havia prometido. Por um instante, seus olhos amendoados encontraram os olhos azuis de Sylvia. Ela retribuiu o olhar com ternura e pouco a pouco seu coração se acalmava. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto perguntava se ele estava jurando que nunca mais perderia. Satisfeito por ter sido compreendido, Trevor respondeu com entusiasmo que se tornaria um grande cavaleiro e uma escolta digna. Sylvia, agora sorrindo de verdade, chegou a corar diante da sinceridade dele. Com os olhos semicerrados de alegria, disse que contava com sua proteção. Mas logo levou um susto quando ele simplesmente se virou e partiu rumo ao treinamento. Ela mal podia acreditar que, mesmo ainda se recuperando, ele estivesse retornando ao campo de treino. Não conseguia entender o que o capitão dos cavaleiros tinha em mente ao impor tamanha exigência. Então, uma suspeita se formou em seus pensamentos. Talvez estivessem usando o treinamento como pretexto para intimidar Trevor. Não conseguia aceitar essa ideia sem confirmar, por isso decidiu segui-lo discretamente. Escondida em um canto, passou a observar com atenção tudo o que ocorria no campo de treinamento. Seu coração estava inquieto, pronta para intervir se fosse necessário. Logo percebeu que alguns jovens cavaleiros chamavam por Trevor e começaram a falar alto, como se o pressionassem. Mesmo à distância, conseguiu ouvir o tom das vozes e notou que falavam todos ao mesmo tempo, como se estivessem tentando intimidá-lo. Trevor, sozinho no meio deles, mantinha-se em silêncio, suportando tudo com resignação. Sylvia, ao presenciar aquela cena, sentiu o peito apertado. Seu semblante se encheu de tristeza e incredulidade ao perceber que Trevor estava, de fato, sendo prejudicado. Com um sentimento de injustiça, Sylvia gritava por Trevor, na intenção de salvá-lo do que estivesse acontecendo. Ela percebia que Trevor mantinha um semblante sério, como se estivesse sendo intimidado ou confrontado de alguma maneira. O cavaleiro que se posicionava à sua frente o chamava de pirralho e fechava o semblante, demonstrando aparente hostilidade. Em certo momento, esse mesmo cavaleiro o olhou com firmeza, mas logo em seguida todos se aproximaram e o abraçaram de forma calorosa. Aquela atitude inesperada deixou Sylvia confusa, pois até então ela acreditava que Trevor estava sendo intimidado e que seus colegas eram hostis. Agora, observando com mais atenção, ela percebia que os outros cavaleiros apenas desejavam que Trevor demonstrasse novamente um golpe que havia ensinado a eles no dia anterior.
Após muita insistência, Trevor acabou cedendo e decidiu encenar o movimento mais uma vez. Caminhando até o local onde as espadas estavam armazenadas, Trevor pegou umas delas com firmeza. Com a espada em mãos, posicionou-se para iniciar a demonstração dos movimentos. Ele concentrou-se profundamente e começou a exibir suas habilidades com precisão e elegância. Naquele instante, Trevor demonstrava sua técnica de maneira impressionante, capturando a atenção de todos. Seus movimentos com a espada deixavam os companheiros admirados com a leveza e firmeza de sua execução. Desde muito jovem, Trevor revelava um talento incomum para a arte da espada e possuía domínio avançado sobre as técnicas de combate. Mesmo com o corpo repleto de hematomas, ele prosseguia com a demonstração, como se as dores não o afetassem. Ao finalizar a sequência, ele mostrou que a formação deveria terminar com uma postura formal de cavaleiro. Depois disso, voltou-se para seus colegas e perguntou calmamente se haviam ficado satisfeitos com a explicação. No rosto de cada um deles, Trevor pôde ver a empolgação em repetir os movimentos recém-aprendidos. Diante de tanta animação, ele ficou visivelmente envergonhado, acreditando que não havia feito nada de tão extraordinário. Sylvia, observando Trevor à distância, passou a acreditar que ele estava se entrosando bem com os outros cavaleiros e que sua preocupação anterior havia sido desnecessária. Agora, demonstrava um olhar de alívio e deixava escapar um leve sorriso. Sentia-se verdadeiramente feliz por ver Trevor contente e bem integrado à sua nova vida. Após aquele momento, ela voltou para seu quarto, pois ainda precisava concluir algumas tarefas. Já carregava consigo uma pequena bolsa repleta de pedras de mana, todas feitas por ela mesma com grande dedicação. Segurando uma das pedras na palma da mão, observava-a com animação e orgulho. Levantou um pouco a mão para ver como a pedra brilhava à distância com um tom verde que reluzia intensamente. Com um pente de desenhos dourados, como era costume entre os membros da realeza, penteava seus cabelos com cuidado. Em seguida, cobriu parte da cabeça com um tecido, ajustando-o bem para esconder quase todos os fios, deixando apenas alguns visíveis. Sylvia se virou ao ouvir alguém chamá-la pelo nome. Era Belle, a empregada, que demonstrava espanto ao vê-la vestida daquela maneira, suspeitando que pretendia sair escondida novamente. Sylvia, sorrindo, confirmou com leveza que sairia sim, mas afirmou que não era nada demais. Com um ar travesso, acenou para Belle e disse que voltaria em breve. Então, saiu discretamente, determinada a evitar os guardas e toda a vigilância da mansão. Parte 1. Depois de caminhar bastante, já estava longe e havia alcançado o movimentado centro comercial. Seu rosto estava avermelhado de tanto correr, pois precisou despistar os vigias com muito esforço. Agora, andava com cautela, pois precisava encontrar a loja de ferramentas mágicas. Enquanto caminhava, ouviu alguém anunciando produtos à venda em uma das calçadas. Na direção de uma jovem que vendia flores, viu um grande cesto repleto ao seu lado. Sem pensar muito, Sylvia se aproximou da moça, que ficou assustada ao perceber a presença daquela dama elegante. Sylvia, com gentileza e elegância, elogiou as flores e se dispôs a comprar algumas delas. Quando a jovem lhe entregou as flores, Sylvia ofereceu uma moeda em troca. A moça ficou surpresa, pois havia recebido uma moeda de prata, embora o valor fosse o de uma simples moeda de bronze. Com um sorriso simpático, Sylvia explicou que não havia cometido engano algum e que, na verdade, queria pedir um favor. A jovem, agora mais tranquila e satisfeita, ouviu atentamente o pedido. Sylvia gostaria de ser guiada até a loja de ferramentas mágicas. Após algum tempo, a jovem indicou o caminho e apresentou o local. Era uma loja ampla e muito bem conservada. Sylvia entrou pela porta principal e ouviu a saudação do dono, que a recebeu com palavras cordiais e um sorriso formal. O comerciante, apesar de parecer um pouco estranho, demonstrava educação e se prontificou a ajudá-la. Com cautela, Sylvia contou que desejava vender alguns itens. Ao ouvir isso, o comerciante franziu o rosto com certo desprezo, surpreso por ela querer vender e não comprar. Observando-a de cima a baixo, julgou precipitadamente que se tratava de uma simples camponesa sem nada de valor.
Então, pediu que ela se retirasse, afirmando que não fazia negócios com pessoas como ela. De longe, ainda lançou ofensas, insinuando que ela tentava vender alguma porcaria de origem duvidosa. O homem fez uma expressão de desdém e declarou que, se ninguém comprasse a mercadoria após todos os trâmites, ele é quem sairia no prejuízo. Silvia arregalou os olhos e, de imediato, compreendeu a situação. Refletiu que aquele comportamento grosseiro era dirigido a ela pela forma como estava vestida. Aproximando-se da porta, pensou que definitivamente não faria negócios com alguém tão arrogante. O vendedor, ainda mais rude, comentou em voz alta que vagabundos sem dinheiro estavam invadindo sua loja. Sem medir as palavras, afirmou que precisaria contratar um porteiro para impedir que pessoas como ela entrassem ali. Diante de todas aquelas ofensas, Silvia ficou extremamente irritada. Agora, sabia que teria que ensinar uma boa lição a esse comerciante arrogante.